A gente foi fazer uma pesquisa muito corajosa para entender se existiam e quais eram as diferenças de salário e remuneração nas mesmas posições entre homens e mulheres. Boa notícia, encontramos uma diferença muito pequena. Notícia melhor ainda, zeramos essa diferença. Então a gente intencionalmente foi lá e resolveu. A gente não tinha esse conhecimento, fomos pesquisar, descobrimos que tinha uma pequena diferença e fizemos a correção disso. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. O nosso convidado hoje é Daniel Silveira, presidente da Avon no Brasil. A Avon foi fundada nos Estados Unidos em 1886 e é uma gigante dos cosméticos, com presença em mais de 70 países pelo mundo hoje. Em 2020, a empresa foi comprada pela brasileira Natura. Daniel, prazer ter você com a gente. Prazer é meu, Mário. Muito bom estar aqui com vocês. Daniel, a Avon completou recentemente 65 anos no Brasil, né? E nesses mais de 60 anos aí, o mercado de cosméticos ele mudou bastante, né? Grandes marcas como a própria Avon estão aí convivendo com uma concorrência de pequenas marcas, muitas vezes ligadas a influenciadores digitais, que têm um discurso bastante forte de sustentabilidade, né? Como que a Avon tem feito e está trabalhando para se manter relevante nesse contexto, tendo também considerando essa história? Muito legal. Bom, a gente, como você falou, né, tem praticamente 137 anos, então você imagina a resiliência, a capacidade de se reinventar e se inovar, que é o que faz a gente estar aqui até hoje de maneira super relevante, né? Nesses 65 anos de Brasil, que comemoramos agora, dia 12 de março, a gente faz uma reflexão e percebe como a beleza evoluiu, né? A beleza da brasileira, a beleza, o significado da beleza como fonte de autoestima, fonte de empoderamento feminino, foi evoluindo ao longo dessas gerações no Brasil. E como a Avon, nesses últimos 65 anos, foi precursora disso, né? Trouxe para cá a venda por relações, né? A venda por relacionamento, a venda direta, foi a primeira empresa que trouxe isso para o Brasil. Uma indústria que hoje movimenta só no Brasil mais de 7 bilhões de dólares por ano, né? Então imagina a potência que a Avon trouxe para cá nesses últimos 65 anos. E foi, a partir disso, contando essa história de evolução da beleza, né? Então é muito interessante ver como a gente traz a maquiagem, que antes era usada para você disfarçar elementos, como agora algo que reforça a sua identidade, né? A sua expressão, coloca o que você tem de melhor e destaca isso, né? E a Avon vem contando essa história, vem trazendo elementos de diversidade, vem se reinventando a cada momento. Além disso, tem um outro elemento fundamental, né, que eu acho que está presente, embora numa empresa grande, como você mencionou, ela é muito leve no sentido de estar conectada com as consumidoras no campo, tendo mais de 1 milhão de representantes espalhadas por todos os lugares do Brasil. Isso nos dá a capacidade de ser muito mais sensíveis em perceber e identificar tendências, necessidades das nossas consumidoras e ser relevante na construção de novos produtos, novas inovações. Então é como se a gente tivesse hoje praticamente 1 milhão de influencers aí espalhadas pelo Brasil, dialogando com a gente dia após dia na busca de novos produtos, novos conceitos, novas formas de usar, e as plataformas digitais têm sido um espaço muito bacana de trazer essa expressão à luz. Falando sobre maquiagem, as consumidoras têm uma preocupação, e cada vez maior por conta de um aumento da preocupação com a própria saúde, tem uma preocupação de, esse produto de maquiagem ele tem chumbo, não tem chumbo, às vezes aparecem pesquisas falando sobre a presença do chumbo nesses produtos. Quero entender com você, os produtos da Avon, por exemplo, os batons da Avon, tem chumbo na sua composição? Isso é um risco para a consumidora? É seguro ter chumbo na composição? Como que é isso? Tem uma série de ingredientes que são muito controversos na indústria cosmética, né? Então, antes de mais nada, queria te dizer qual é o nosso ponto de vista, né? A gente tem e investe muito, temos dezenas de cientistas, PhDs formados, além de conexões com a academia, para pesquisar. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo pesquisas, lendo pesquisas sobre o efeito dos produtos na pele, além de todos os testes que eu te falei, até o produto passar pelos órgãos regulatórios e poder ser vendido, né? Que eu esqueci de mencionar, tem os órgãos regulatórios que também estão junto conosco tentando garantir a segurança para
para as consumidoras, né? Então, esse é o nosso approach. A gente vai fazendo os testes, garantindo que qualquer novo fato que surja sobre um determinado ingrediente, ele automaticamente, a gente tem inclusive antenas que estão ligadas no mundo inteiro, na academia e tal, para avaliar se surge alguma coisa, porque pode surgir, tem quantos são, né, eu brinco, né, carne de porco era bom, era ruim, ovo era bom, era ruim. Essas coisas vão mudando porque a tecnologia vai mudando e o entendimento sobre esses elementos também vai mudando. Então a gente está atento ao mercado para sentir se tem alguma coisa nova. E aí, tecnicamente, do ponto de vista científico, há algum tipo de comprovação ou indicação de que esse ingrediente realmente tem algum efeito colateral, ele é automaticamente suspenso, a gente para de usar ele nos produtos. Caso contrário, a gente continua monitorando, né? Então, tem alguns ingredientes que eles são mais ou menos famosos do ponto de vista regulatório hoje, né? Então, os parabenos que a gente foi tirando das formulações e assim como outros, né? No caso da maquiagem, tem uma série de ingredientes que estão aí presentes, né? O chumbo é um deles, que foi o que você mencionou. E a gente vem gradativamente fazendo uma renovação das formulações para ir tirando alguns desses ingredientes. Alguns deles ainda estão presentes nas nossas formulações. Eu não me recordo se nas últimas linhas de maquiagem a gente já removeu ou não o chumbo. Vou checar para te falar. Mas, decididamente, se ele está lá, é porque não tem nenhum risco para a consumidora. Ela pode usar de maneira tranquila, né? Tem também um paradigma que ele é legal de esclarecer para as nossas clientes, as pessoas que nos escutam, né? Aquela máxima de que se o produto é natural, então ele é seguro. Isso não é verdade, necessariamente. Não é porque é natural que é seguro. Esse é outro ponto de atenção, né? Para ele ser natural é ótimo, ele tem que ter uma série de testes para garantir que ele é seguro, né? A diferença existem venenos supernaturais, né? Então não é que é natural garante que é seguro. Então a consumidora tem que estar atenta, como eu falei mais cedo. São marcas que são reconhecidas, que têm um nome no mercado, que estão aí há mais tempo, que têm reclamações de efeitos colaterais ou não. Considera isso na hora de adquirir os seus produtos, né? E as formulações, elas vão evoluindo, a maquiagem não é diferente. Tem uma série de pesquisas para avançar no uso de alguns dos ingredientes na maquiagem. O maior desafio da maquiagem é como é que eu garanto aquela cor que ela fique ao longo do dia, que esse é alguns dos diferenciais que nós temos nos produtos da Avon, né? Você pode usar um produto, por exemplo, dos nossos batons Ultra, que são um sucesso no mundo inteiro, que a gente fala tem payoff de cor, né? Você compra aquela cor, você usa aquela cor e ela te acompanha ao longo do dia, você não vai perdendo e vai desbotando ao longo do dia, né? Você citou sobre os produtos naturais, né? A Avon, ela tem buscado usar mais ingredientes naturais em seus produtos, tendo esse contexto que você falou, inclusive, Sim. que não necessariamente o produto natural é o mais indicado. Essa é uma busca da Avon? Isso traz benefícios? Sempre que a Avon, a gente tem o seguinte approach, né? Sempre que existem ingredientes de fontes renováveis, melhor. Isso ajuda na sustentabilidade, isso ajuda no tratamento de resíduos. Então, sim, tem uma busca ativa de ingredientes que gerem menor impacto para o meio ambiente, né? Mas eu te dou o exemplo de algumas essências que a gente tem nos perfumes. Imagina que você precisa de quilos e toneladas de rosas para conseguir tirar um pouquinho de essência. Imagina o que seria, do ponto de vista ambiental, eu ter plantações enormes de rosa para tirar. Então eu sintetizo esse ingrediente, que ele não é natural, ele é sintético, e ele garante que o nosso perfume esteja com você ao longo do dia, ele tem lasting, que a gente fala, e que não tenha necessidade de usar esses ingredientes. Então, sempre que possível, a gente tenta incorporar ingredientes que têm menor impacto ambiental, quer sejam eles naturais ou não. Então, você vai encontrar cada vez mais ingredientes naturais em algumas das nossas formulações, tem uma busca ativa para isso, mas sempre garantindo aquele equilíbrio que eu te falei de como é que eu consigo trazer tecnologia de ponta de maneira democrática e acessível para as nossas clientes. E um outro debate importante também no setor é a questão das embalagens, né? As embalagens, enfim, geram lixo e muitas vezes essa embalagem ela não é depois destinada para reciclagem da maneira correta. E
existe o entendimento cada vez maior de que é responsabilidade das empresas que vendem seus produtos fazer o recolhimento dessas embalagens ou dar um jeito dessa logística reversa acontecer, dessa reciclagem acontecer. Como que vocês trabalham isso na Avon e o que ainda vocês precisam avançar nesse ponto? Olha, a gente precisa avançar muito. É um tema complexo, porque envolve uma cadeia logística de recuperação desses insumos, desses produtos, trazer de volta, que não é simples. Então, parece óbvio que temos que agir e temos. Reforço, a gente realmente tem uma responsabilidade, né? E temos trabalhado nisso. Então, estamos devendo. Agora, o que a gente já tem feito? Muita coisa, né? Se a gente olhar onde a gente trabalha, que aí volta na sua pergunta de como é que vocês conseguem ter tecnologia e ter disponibilidade acessível para todo mundo. Sendo muito criterioso na definição e na especificação dos nossos produtos. Então, eles já usam menos plástico, né? Como é que eu consigo usar no desenvolvimento do produto, desde o seu nascimento, uma quantidade de plástico é muito menor do que o meu competidor, por exemplo, e aí eu gero um impacto ambiental menor, um volume de resíduos menor. Então, a gente tem trabalhado nisso. Como é que eu vou trabalhando para simplificar, eventualmente, alguns produtos e tirar embalagens que a gente chama secundárias, que são caixas. Então, não preciso da caixa, eu não consigo colocar o produto lá. Como é que eu garanto que ele chega lindo, como você vê na foto, na sua casa, né? Então, a gente tem feito avanços muito importantes nesse sentido. Agora, a coleta desses produtos, depois do uso, pós-consumo, é onde está a maior complexidade hoje. E a gente tem uma série de projetos, mas que ainda não estão numa fase de escalar, e aí que a gente tem investido. Devemos ter, sim, muitos avanços nos próximos anos, né? Nesse sentido. Mas hoje é onde a gente entende que está o maior desafio, que não é o desafio da Avon, tá? É o desafio da indústria como um todo, de conseguir estabelecer essa infraestrutura que permita, de uma maneira sustentável, que esses produtos que foram ao mercado voltem ao seu destino e impactem menos o meio ambiente. Então, tem lição de casa para fazer. E como que o Brasil, enquanto país, poderia... o que poderia mudar para facilitar, para ajudar na coleta desses produtos, enfim, em termos de governo, município, estado, sim, enfim, o que poderia ser feito que ainda não é feito? Olha, esse é um bom ponto. Eu acho que tem espaço, sim, e essa é uma das principais constatações dessa tentativa, porque a gente já tentou de tudo para conseguir fazer essa coleta de uma maneira que seja economicamente viável e que traga esses impactos ambientais reduzidos, né? E a conclusão que nós chegamos é que é muito difícil fazer isso sozinho. Vai ter que ser um ecossistema que parte de políticas públicas, poder público, iniciativa privada, algumas ONGs, comunidades de catadores, comunidades que tem no entorno para tentar fazer isso acontecer de uma maneira mais efetiva, fechando essa cadeia. Legal, muito bonito, muito difícil de realizar. E é esse o desafio que a gente está tentando transpor, né? Então, do ponto de vista de política pública, quer seja a formalização do trabalho e incentivos a que essa indústria de reciclagem possa se desenvolver em múltiplos lugares, formalização desse trabalhador que faz essa coleta, incentivos fiscais que possam permitir que a gente use esses produtos recicláveis de uma maneira mais adequada, que o transporte também seja facilitado. Então, tem algumas possibilidades, mas eu acho que só vai sair uma solução efetiva quando a gente conseguir, a gente, como falei, tem nos desafiado e temos avançado, mas ainda não a contento, em sentar todos esses atores juntos e construir soluções que possam ser adequadas para aquela localidade, para aquele mercado, porque fazer coleta reversa no Amazonas é muito diferente de fazer em São Paulo. Então tem que ter o poder local e essas iniciativas locais co-construindo soluções, né? Eu acho que a solução vai partir daí. E estamos nesse caminho, mas não tem uma resposta ainda. Mas você acha que deveria haver um incentivo para que indústrias, por exemplo, usassem produtos, fizessem essa reciclagem? Exato. Essa é uma das possibilidades. Exato, essa é uma das possibilidades que geraria o fomento. Isso resolve? Não resolve, mas ajuda demais. Então, como é que a gente senta com esses atores, né, que é o que nós estamos tentando fazer, e busca uma equação, né, a gente fala do triple bottom line, né, ela é socialmente justa, né, ambientalmente saudável e ela é economicamente viável, né, porque esse tripé ainda não conseguiu ser equilibrado
no Brasil na logística reversa. Mas a gente tem mania de ver as partes que têm a ser desenvolvidas no nosso país, porque temos muitas, né? E temos que fazer isso mesmo. Mas para algumas indústrias, então a indústria de PET, plásticos, a gente é benchmark, a gente tem feito bons avanços. Então, inclusive, algumas das empresas do grupo já começam a usar vidro reciclado, e que eu acho que são iniciativas que estão avançando. Então, isso que eu queria te dizer, assim, a gente está saindo e está avançando, mas ainda tem muito por fazer, muito por fazer. E sim, eu acho que essa junção, esse trabalho conjunto com o poder público, local, não só federal, governos estaduais e municipais, pode sim gerar soluções que são válidas naquele contexto. Tentar uma solução única para o Brasil vai ser muito difícil. Mas sim, várias políticas públicas de fomento à reciclagem e utilização podem sim ajudar muito que esse processo evolua mais rápido. E como que tem sido a sua avaliação desses primeiros meses do governo Lula? A gente falou aqui sobre o momento econômico do país, como que está a sua avaliação sobre o governo? O que a gente tem notado até aqui, né? Uma confirmação de uma intensificação das pautas sociais, né? O que para a gente é muito legal, porque um dos pilares da Avon é diversidade, então a gente ouvir e ver temas como equidade racial, equidade de gênero, LGBTQIA+, ganhando mais foco e investimento é muito legal, porque reforça o que a gente acredita e o mundo que a gente quer. A gente vê ainda um desafio no campo econômico, que está sendo acomodado, né? A gente está vendo agora, quanto é que vai ser a Selic, como é que vai se movimentar os juros, como o mercado reage a isso. Então, estamos acompanhando, mas até aqui, o que a gente imaginava que pudesse acontecer, dessa recuperação das pautas sociais, tem acontecido. E vamos acompanhar agora os próximos desdobramentos. Acho que ainda é muito cedo para a gente ser muito conclusivo, né? Mas acho que até aqui tem sido o que a gente esperava, não tem nenhuma surpresa. E o presidente ele tem sido bastante crítico ao Banco Central por conta justamente da Selic, sim, que está no patamar de 13,75, né? Como que você avalia essa postura do presidente? E você concorda com ele de que já era tempo de baixar a taxa de juros? Olha, os juros no Brasil estão muito altos, sabemos disso, não é nenhuma novidade. Mas eles também têm o papel de ajudar a conter um pouco da inflação. Então, eu acho que de novo, ainda os mecanismos para conseguir e permitir que os juros possam cair estão sendo estudados, propostos e discutidos. E acho que vamos buscar um caminho. Acho que os juros no Brasil precisam diminuir. Agora, se isso é daqui a pouco, acho que não dá para avaliar ainda. Acho que tem uma série de elementos e variáveis que estão sendo consideradas para ser mais taxativo em dizer, olha, tem que baixar, não tem que baixar. Eu acho que essa precisa ser a tendência, né? Mas esse equilíbrio entre como é que está a inflação, como é que está o ritmo do PIB e a taxa de juros é uma equação que, se fosse fácil, já estava dada, né? E que eu acho que estão buscando, nas últimas evoluções de discussão, equilibrar. Se vai ir para o caminho certo ou não, nós vamos observar. Se está no momento certo ou não, acho que não dá para dizer, acho que vamos ter que observar mais um tempinho. E vocês têm novos investimentos previstos para o Brasil, para os próximos meses? O que a gente pode esperar aí da Avon nos próximos 12 meses? Olha, tem coisas muito legais vindo aí. Vou te dar um spoiler aqui, depois você vai ficar sabendo de mais detalhes mais adiante. O Brasil é o maior mercado mundial da Avon, né? E com isso, a gente vem aprendendo com esse mercado mais e mais, inclusive da diversidade que tem aqui de etnias, peles, clima, né? É muito interessante, né? E a gente vai inaugurar em breve aqui, isso já foi anunciado, um centro de pesquisa global, né? Um laboratório global de P&D que vai ter pesquisa avançada de pele, pesquisa de perfumaria e o desenvolvimento de produtos para uso diário para o mundo inteiro, né? Com isso a gente aproxima os laboratórios do nosso maior mercado e da nossa maior região, né, para a América Latina inteira, além do que começa a ser fonte de inovação
para todos os mercados da Avon no mundo, para essas categorias que eu te mencionei. Isso vai ser muito legal, já te convido antecipadamente para lá conhecer quando a gente for fazer a inauguração. Isso deve acontecer aí nos próximos meses. A gente começa esse movimento, tem vagas para pesquisadores, assim, tem um investimento bem interessante sendo feito para que a gente traga esse P&D, né, toda a pesquisa e desenvolvimento para essas categorias aqui para o Brasil. Essa mudança desse laboratório para o Brasil, você falou sobre vagas e tal, tem expectativa de gerar quantos empregos? A gente está trabalhando as vagas ainda, mas eu acho que tem algumas dezenas de vagas de pesquisa. Então é muito legal porque o Brasil, como centro de pesquisa, vai acolher uma série de pesquisadores aí que estão se formando nas universidades, que se formam e que não tem tantos centros de pesquisa relevantes aqui com tecnologia de ponta, né? Então, você pode esperar aí algumas dezenas de vagas, algumas inclusive já estão abertas para a gente começar a atrair essas pessoas. E a Avon, como conversamos bastante, trabalha bastante com o público feminino, né? Uhum. Desde as revendedoras até as clientes. E a gente, no Brasil, a gente tem visto, os dados mostram já que nos últimos anos, as disparidades de gênero, elas, infelizmente, a gente teve um retrocesso, né? Elas aumentaram nos últimos anos, pandemia e tudo mais. Que medidas que, na sua visão, o país precisaria tomar para diminuir esse gap de maneira mais rápida? Eu acho que eu prefiro te responder falando o que a gente tem feito, porque eu acho que uma das coisas que pode mudar o resultado do país como um todo é a gente, cada um de nós, assumir seu compromisso com isso, sabe? Porque a desigualdade, ela acontece dentro de casa, né? Então, e a gente tem feito muito nesse sentido, né? Hoje já quase 70% da alta liderança da Avon no Brasil é formada por mulheres, né? A gente tem um grupo muito grande de mulheres e que bom, eu aprendo todo dia com elas, tem que ser aliado dessa causa. A gente foi fazer uma pesquisa muito corajosa para entender se existiam e quais eram as diferenças de salário e remuneração nas mesmas posições entre homens e mulheres. Boa notícia, encontramos uma diferença muito pequena. Notícia melhor ainda, zeramos essa diferença. Então a gente intencionalmente foi lá e resolveu. A gente não tinha esse conhecimento, fomos pesquisar, descobrimos que tinha uma pequena diferença e fizemos a correção disso. Então eu acho que medidas como essa vão realmente tornando tudo isso que a gente fala uma realidade, né? Eu acho que a gente, walk the talk, a gente tem que fazer o que a gente acredita. E dentro de casa, dentro das organizações, a gente precisa trabalhar com indicadores, métricas, políticas que permitam que essa diversidade realmente aconteça, que esse equilíbrio aconteça em quem é promovido, em como você remunera mulheres e homens, em como você dá oportunidades, né? Como é que estão suas vagas de entrada. Você acompanha esse indicador? A gente acompanha lá mensalmente, é um dos indicadores de performance, né? Como é que a gente está nos indicadores de diversidade, os indicadores de gênero, e isso, além de tudo, traz muita inovação, né? Imagina a potência que a gente tem de fazer inovação de mulheres para mulheres, né? Que conhecem, que têm aqueles hábitos de uso, que tem essa diversidade de etnias, de localidades do Brasil. Então a gente tem ido cada vez mais além para isso. Eu acho que essa é a forma melhor que tem funcionado, né? Equidade de gênero na Avon é algo que já foi superado. Agora a gente tem outras questões, né? Como é que a gente trabalha a interseccionalidade dos temas de interesse. Então, tá bom, então a equidade de gênero você já superou, mas vamos falar de mulheres negras? Aí tem muita coisa ainda para trabalhar. Qual?